Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje eu estou aqui com duas matérias pesadas, português e matemática. Eu estou aqui com o Guto e com o Rodrigo. Tudo bom, meus amigos? Fala, galera. Tudo tranquilo, Tudo bom? tudo ótimo. Vamos falar um pouco sobre leitura. Leitura pra galera de hoje é polêmico, né? Ixi, com muita galera aí tu já ia... O pessoal já vai até desligar a leitura, não vou assistir esse negócio aí não. Mas é uma habilidade que continua muito importante, né? Sempre vai ser muito importante a leitura. Pois é, vocês não desliguem agora porque é muito importante para sua vida, que eu quero começar esse debate aqui perguntando qual é a importância da leitura para aquele jovem que está assistindo agora e dizer assim, não, eu não preciso ler. Quer começar? Vai, Guto. Tu que é o da língua portuguesa, da literatura, desse negócio todo aí. Que são as matérias importantes, né? Isso. Quando a gente pensa, é importante a gente pensar em leitura porque a gente vive numa sociedade que exige leitura. Então, eu vou fazer faculdade de matemática, eu vou fazer faculdade de engenharia, vou fazer uma faculdade que não tem nada a ver com leitura, vai ser conta, vai ser exata, vai ser o tempo todo. Mas a verdade é que, mesmo nessas faculdades ou fora delas na vida, a gente precisa da leitura. E não só leitura. A gente precisa de uma leitura e de uma boa interpretação. Porque tudo que a gente faz, ou boa parte das nossas interações, elas são baseadas em leitura. E, de preferência, uma leitura crítica, uma leitura criteriosa, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo. A gente vive numa sociedade em que a informação ela corre muito rápido. E é importante, é necessário para a gente conseguir entender, conseguir perceber, e mais do que isso, saber se a gente concorda com aquilo, se não concorda, saber se aquela informação que está vindo, ela é coerente com o mundo, se ela é verdadeira, se ela não é, porque é um problema de leitura não saber ler, mas é um problema de leitura também ler qualquer coisa e achar que aquilo é verdade, ou não conseguir ter um critério, um senso crítico de entender se aquilo faz sentido, se aquilo não faz, se aquilo é condizente, se aquilo não é. Então o problema da leitura não é nem só o não saber ler ou saber ler mais ou menos, mas eu conseguir entender, interpretar e analisar comparando com o mundo mesmo, né? Aquilo faz sentido, aquilo não faz. Então, cada vez mais a leitura é importante e, numa sociedade em que a leitura está precária, quem sabe ler se destaca bastante. Consegue se destacar, consegue galgar grandes postos e também consegue viver com um pouco mais de tranquilidade, né? Então... Na matemática, né, o pessoal já fez a pauta do Enem aqui, que eu tava vendo, o Luiz veio gravar contigo aqui, a gente tava vendo, né, o Enem já é feito disso, né, já é preparado em cima disso, questões longas, com que intuito? Com o intuito do cara ficar com preguiça e não ler tudo, e já deixar, né, como situação de exclusão. E a gente trabalha com a matemática e tem dois problemas muito grandes hoje, né, que é a matemática básica, aquela câmera ali tá me vendo? Sim. Estudem matemática básica, por favor, meu povo, né? E a interpretação de texto. A gente cansa de ver aluno colocar a fórmula correta, ele fazer e ele não saber o que ele tem que fazer. Porque ele não interpreta, porque ele não lê. Na verdade, ele não lê, assim, ó. Ou então ele lê de forma, né, desconexa, ou ele, assim, um pouco, como é que é a palavra, né, assim, displicente. Ele não capta a informação e ele não responde. Eu acho que tu captou a essência do jovem atual com a palavra, né? Displicência. Displicência para muitas coisas, né? Nós somos de uma geração, né, em que a gente respeitava a figura de autoridade do professor pelo seu conhecimento. Hoje em dia eu vejo muitos jovens que chegam para mim assim, por exemplo, para querer falar de uma área, dominar como se soubesse mais do que eu. Longe de mim ser dono da razão, até porque eu sempre acredito que a gente tem que aprender com todo mundo. A gente pode aprender com o jovem, assim como o jovem aprende com o mais velho. Mas existe algo que é a curva de aprendizado, né? Se tu estudou por mais tempo, se tu te aperfeiçoou mais, tu tem mais bagagem, obviamente, do que quem está começando. Eu acho que muitas vezes o jovem hoje em dia, não, eu já sei tudo, não preciso aprender nada, e daí tu vai apertar ali, ele não sabe. Porque já existe alguma coisa hoje em dia assim, de tu pesquisa na internet ou tu joga lá numa inteligência artificial, tu lê aquela resposta, não pesquisa outras fontes e daí tu acha que tu já sabe de tudo. E tem uma coisa chamada superficialidade, né? Eles Exato. ficam superficiais em muitas coisas e não se aprofundam. Mas aí mora um perigo também, uma pegadinha, porque jogar na internet, jogar na inteligência artificial, perguntar para um chat GPT da vida, ele nem sempre vai te dar a resposta correta. Exato. E aí que vem o
problema, ou a questão da leitura, do conhecimento, é tu conseguir avaliar se aquilo é bom para ti ou não, se aquilo faz sentido ou não. Então, é muito comum a gente, eventualmente corrigindo trabalho, ou a gente, na inteligência artificial na internet, pegar a coisa errada. Só que a gente olha e diz, opa, peraí, isso aqui não é bem assim. Aí o aluno que tem, eventualmente, essa displicência, essa questão de dizer, não, eu sei, ou eu tenho acesso, ou é fácil conseguir, ele pode cair nessa, porque ele sempre vai no mais acessado, ele sempre vai no primeiro link, não costuma, ou talvez não seja dele, confrontar fontes e informações, e aí ele pode cair em erro, pode cair em falácia, pode acabar vacilando nessa questão também. E na verdade eles também têm essa... Isso a gente também já tinha na nossa época, a gente não é tão velho assim, mas eles têm essa coisa assim de... matemática, a português. Na verdade, as coisas estão interligadas, né? A gente mostra, eu tento mostrar em aula para eles, assim, muitas vezes, um conteúdo de matemática estuda 4 ou 5. Uhum. E é quem tá passando no vestibular, os caras que mais se destacam em concurso, é quem linka menos estudo com mais assuntos estudados, né? Isso é uma coisa interessante. Sim. A gente tenta trazer para eles isso aí. Então, se o cara consegue linkar um assunto com 6 de diferentes disciplinas, até no português, ele consegue estudar de maneira mais rápida, né? E menos cansativa. E faz mais sentido, né? Com certeza. Então tá tudo interligado, na verdade. Isso a gente quer trazer para eles. Aquele dia eu estava assistindo uma aula dele aqui, que era lógica, matemática. Uma lógica, questão de lógica, preceitos de lógica, ali, equivalência e tal, que era matemática pura, uma aula de português com só matemática. Que tinha o raciocínio lógico, era a mesma pegada. Toda. Então, quer dizer, e aí esse raciocínio lógico, essa parte de interação, não é só para fazer uma prova, não é só para assinar um contrato, como a gente falava em off, né? Mas é para na verdade, no geral para eles. Isso que a gente, se a gente conseguir vender essa ideia para eles, mas é muito difícil vender essa ideia para o aluno hoje, né? Eu acredito que o aluno hoje ele é muito motivado com o sucesso, né? Com o sucesso e com o ganho financeiro. Então, trazendo isso para o aluno de uma maneira que ele vai entender. Hoje em dia, quem tem o domínio da leitura, quem tem o domínio da interpretação, quem tem o domínio da matemática de uma maneira de conhecimento, não estudar, decorar para uma prova, ele vai ter inúmeras vantagens no mercado de trabalho e, com certeza, ele vai se destacar. É aquela história de ter ferramenta, né? Eu não preciso usar a chave de fenda o tempo todo. Mas se eu sei usar e eu tenho ela à mão, isso vai facilitar muito a minha vida. A leitura, a matemática e esses conhecimentos mais amplos e mais aprofundados, eles são ferramentas. Eu não vou sair na rua falando orações subordinadas ou alguém vai me pedir uma fórmula de Bhaskara. Mas quando eu precisar, se eu souber entregar, se eu conseguir entregar aquilo, aquilo vai ser muito útil para mim. E a verdade é que mais dia, menos dia, talvez não com o nome de oração, ou não com o nome de Bhaskara, isso vai ser cobrado, isso vai ser necessário. E aí, quem tem, consegue destacar, consegue progredir, e quem não tem, acaba patinando. Se você pegar, por exemplo, qualquer curso da exata, por exemplo, na matemática, você olha lá, no primeiro semestre de geometria plana, não tem um cálculo. É só escrita de todos os teoremas, justificativa escrita de todos os resultados. Então, o cara que não sabe escrever, como é que faz? O cara que não leu, o cara que não consegue interpretar, o cara que não consegue fazer uma prerrogativa, separar um axioma de um teorema, é um resultado. E a ideia é essa, tá interligado, porque quanto mais eu leio, melhor é a minha escrita também. Porque são coisas que eu leio bem, eu leio bastante, eu tenho mais recursos de escrita, consigo explicar melhor, consigo me posicionar melhor do que quem não lê. Então, são ferramentas, né? Com certeza. No que diz respeito à parte de provas, eu recentemente tive que prestar um exame para a federal de um curso que foi fornecido pelo governo, vem do Rio Grande do Sul. Nós passamos pelas enchentes e foi uma das medidas de recuperação, né, das empresas que foram afetadas. O governo cedeu, através de uma parceria com a instituição federal, que quem fizesse uma formação e fizesse as provas e tirasse 10, né, bem fácil, né, média 10. Só tem que acertar tudo. Poderia ter acesso... Fácil. Poderia ter acesso a um recurso. Então é o seguinte, né? Tiaguinho teve que ir lá fazer prova e tirar 10. Então, olha só, a tua média é 10. E eu não tive tempo, porque trabalho tudo, sobrou um dia para eu fazer o curso online vou e encarar as provas. mesmo. Vou encarar. Então, fechei a porta ali, larguei o celular, me concentrei, fiz todas as formações, fiz uma por vez, fiz uma formação, uma prova, outra formação, outra prova. Entra um pouco que a gente falou no episódio do Enem, do planejamento, né? Tu ter um planejamento é fundamental. Mas por que eu consegui fazer isso e tirei 10, gente? Eu consegui, passei. Por que eu consegui isso? Porque eu tenho uma rápida interpretação.
eu sou muito rápido em entender. Então, o aluno ter que ter a consciência de que ele vai fazer um Enem e 90% da prova dele vai ser o tempo que ele vai levar para interpretar e para conseguir entender o que a questão está exigindo. E hoje é sobre isso. E os alunos não estão se atentando que é sobre isso, muito mais do que simplesmente fazer uma conta. É tu entender o que ele está querendo te perguntar ali. Inicialmente, a gente fala muito para eles, né? Porque fugir da decoreba é muito difícil. Né? O melhor é decorar uma coisa, vai bem na prova, acabou. Só que se você entender aquele fato, demora um pouco para absorver, mas depois que tu entende, tu se apodera daquele conhecimento, a coisa desanda e tu não precisa estar decorando, tu não está preso a um caderno, uma apostila, uma caixa. Você vai pegar um problema e vai resolver. E tanto na matemática quanto no português, eles são progressivos, né? Eu aprendo o básico para depois deixar mais complexo, mais complexo, mais complexo. Se eu decorei e eu esqueci, eu vou ter que decorar muito mais pro próximo, uma hora, estoura. E sobre o Enem, que estava comentando ali, eu já vi muito aluno bom, muito aluno esperto, inteligente, não ir bem no Enem. Por quê? Porque Enem é uma questão de prática. Fazer prova é uma questão de prática, é uma questão de treinar o tempo todo. É por isso que muitas vezes a gente faz provas um pouco mais extensas, a gente faz simulados, porque se o aluno não tem tempo de prova, se ele não sabe lidar com as informações, ele não vai fazer, por mais inteligente, por mais esperto que ele seja. Então, desculpa, só te cortando, mas por que tu foi bem na prova, por que tu mandou bem? Porque provavelmente tu já tem uma carga de estudo, tu já costuma ler, tu já costuma estudar, tu já costuma analisar. Então isso facilita para quando a corda aperta, tu precisar entregar e tu conseguir entregar. Ou então aluno muito bom, muito preparado e joga uma prova um ano todo por causa de uma redação. Chega lá na hora, não faz uma redação boa, foge do tema, não interpreta bem, tchau. A gente vê, né? O aluno faz simulado, entrega a redação em branco, o cara faz a redação. Cara, teve uma... Faz a redação. Mas a minha fica... Mas faz a redação. Tem uma história no Enem, faz um tempo caiu um tema que era sobre propaganda infantil, só que era propaganda voltada para o público infantil. Uhum. E uma galera escreveu sobre crianças na propaganda. Criança fazendo propaganda. Uhum. E esse pessoal fuga zerou. Do tema. E aí, fuga total do tema, zerou, acabou, perdeu a prova. Mas eu fui bem pra caramba em matemática, em ciências da natureza. Não importa. Por quê? Porque a redação é a cereja do bolo. É decisiva. A gente costuma dizer, em colégio e tudo mais, que no vestibular, no Enem, redação é a cereja do bolo. É o que define se tu entra ou se tu não entra. Tu pode ir maravilhosamente bem nas matérias. Se fez uma redação ruim, se a redação não for a contento, não entra. E a galera vacilou na interpretação. Uhum. Eu fiz uma redação incrível sobre crianças na propaganda. Que massa! Vai zerar. Na verdade, a redação revela muita coisa sobre o aluno e, posteriormente, sobre o profissional que essa pessoa vai ser. Porque ali tu vê realmente se ele tem um senso de criatividade, de organização, clareza no pensamento dele, porque tudo isso vai repercutir. E a letra, né? Porque hoje em dia também é um mistério a letra deles. Eu falei que tem que chamar Eu brinco com eles, tem que chamar um egiptólogo para ler a prova de vocês, porque tem coisa que não dá para entender. É só hieroglifo, né? Só hieróglifo. Isso então, eu atribuo muito hoje em dia também, porque o pessoal tá muito no celular, muito no computador, e daí não tem mais o hábito da escrita. E fica a dica, eu acho assim, todo mundo que tiver algo a mais vai se destacar. Então, se tu busca se destacar, não custa nada tu praticar um pouco ali a boa e velha caligrafia. Falando um pouco sobre leitura, sou um cara que eu li muito e leio muito até hoje, e eu acho que a leitura é a maior fonte de poder e de engrandecimento do intelecto do ser humano. E a gente brinca, mas o maior acesso também, né, cara? Que não tem como você não... Se você quiser ler, você tem sempre alguma coisa para ler. Sim. Vai num amigo, tem um livro jogado. Vai em casa, tem um livro jogado. Vai... Qualquer coisa. Não, e é doido, né? Porque a gente tem lido cada vez menos, ou a gente tem praticado o hábito de leitura cada vez menos, num momento temporal em que a gente tem acesso a muita informação e a muita história. Então a gente tem acesso no celular, no computador, no tablet, em tudo quanto é canto. Tem coisa para ler, tem informação, tem conhecimento, tem coisas interessantes para ler, mas a gente lê cada vez menos. Sim. Ou seja, não precisa mais ser no livro físico. Não. Cara, tem gente que escuta livro. E tem uma galera que se lida bem, ao invés de ler, escutar, é mais auditivo e show de bola. Mas cada vez menos estão lendo, ou estão praticando isso, estão buscando isso. Hoje, né? Tem que estar ali, tem um monte de livro naquele negócio. É que eu acho assim, não é nem tanto pelo audiobook, ou tu vê daqui a pouco até uma obra sendo colocada como um filme, como uma série, mas o ato de tu ler,
tu vai desenvolver algumas coisas. Tu vai desenvolver a tua imaginação, tu vai desenvolver a tua criatividade, e é coisas que carecem hoje. Vamos pegar a indústria cinematográfica. Meu Deus, eles vivem de requentar as ideias passadas, e as que eles criam são umas porcaria. Teve uma década de criação em cinema muito vasta, que foi 80, 90, e depois o pessoal deu uma... Não, hoje em dia, hoje eu até vi um vídeo muita coisa de computador. Sim, eu vi um vídeo de alguns filmes que mereciam remakes, e daí eu fiquei pensando assim, nossa, olha quantas ideias, o auge de Spielberg, o auge do James Cameron, o que os caras criavam, e hoje em dia não se cria mais, porque não está se lendo, não está se criando criatividade, a imaginação, o poder de uma construção de uma narrativa, porque tu vai pegando de várias obras, tu vai sendo influenciado, mas quando tu lê, tu tá exercitando outros aspectos do teu cérebro, entendeu? Tu tá desenvolvendo outras habilidades, que tu não vai conseguir quando simplesmente tu assiste. Quando tu assiste, tu só tá recebendo. Aí tá dando a visão de alguém, né? Alguém já leu e já tá te entregando aquela visão pronta. Tu não desenvolve a tua. E é muito comum quando tu lê o livro e tu assiste a um filme que foi feito sobre isso, nossa, eu achei que ele era completamente diferente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, um filme que eu gosto muito, Jurassic Park. Vocês já leram o livro? Não, aliás, eu nem sabia que tinha um livro. Bom, não também sabia. Jurassic Park foi um livro do Michael Crichton que o Steven Spielberg pediu, ele leu, ficou louco e pediu os direitos para ele fazer o filme. E o livro é incrivelmente melhor que o filme. Mais detalhes. Normalmente né? É uma ficção científica e tem um terror, assim, é algo assim totalmente diferente, sabe? É um clima muito mais denso, é muito mais completo, e tu vai ver inclusive que no primeiro livro tem alguns elementos dos outros filmes que ficaram de fora, porque assim, o cinema é uma obra incompleta, o cinema tu tem que reduzir, tu tem que compactar, tu tem que adaptar, aí tu vai lidar assim, por exemplo, um PG-13, aí tu já não pode botar o aspecto de terror, tu não tem como desenvolver profundamente um personagem. E às vezes uma censura que não pode abranger todo mundo. Exato. E o legal é que o livro ele pode contar várias histórias paralelas, o filme não dá, né? O filme é uma tela só. Mas sabe que isso aconteceu comigo com 2 outras obras. Tem uma obra que eu sou fã hoje, viciado, que é O Poderoso Chefão, que é livro também. Aí o que acontece? Eu tentei assistir uma vez O Poderoso Chefão. Vou assistir, todo mundo fala que é um clássico, que é maravilhoso. Esse eu li e é muito bom mesmo. Que é do Mário Puzo, né? Isso. Aí eu coloquei pra assistir, eu dormi antes da cena do casamento acabar. Porque eu tava achando insuportável. E na verdade os críticos dizem que os próprios mafiosos, né, olham o filme, não é isso aí. Nossa vida não era assim. Isso. E eu falei com o pai, meu pai, ele é um grande intuito, ele adora Poderoso Chefão, falava do filme o tempo todo. Eu disse, pai, olha, bacana que tu gosta, mas eu não entendi como tu gosta disso. Porque eu coloquei um dia de tarde, eu tava acordadaço, a cena do casamento não acabou, eu fui dormir. Aí um dia eu tropecei no livro, numa livraria, eu disse, mano, eu vou ter que comprar, vou dar de presente pro pai. Mas daí, como demorei, acabei esquecendo e tudo, disse, vou ler. Mano do céu, tu não tem ideia. O livro é maravilhoso. É daquele que tu começa a ler e tu diz, não, pera, vamos lá. E tu continua lendo, continua lendo. Eu acho que isso que tu falou é bem interessante no livro, porque a história daquele detetive da máfia que se infiltrou na máfia, Donnie Brasco, né, que era o Joe Pistone, que ele conseguiu, o primeiro cara do FBI conseguiu se infiltrar numa família. O livro também conta, ele para um pouco, conta um pouco da história daqui, cresce a história dali. Então tu começa a ter uma visão do geral muito interessante. Muito interessante. E o legal eu terminei de ler o livro, acho que foi em uma semana, o livro é realmente muito bom. Aí eu disse, não, agora eu vou ver o filme, eu vou assistir ao filme. E aí sim, eu disse, legal, tal coisa. Mas antes de ler o livro, o filme era só insuportável pra mim. Sim. E a mesma coisa aconteceu, o primeiro livro que eu li na faculdade. Cheguei na faculdade felizão, pensei, cara, vou aproveitar a biblioteca da faculdade. E aí eu peguei o livro O Exorcista. Nossa. Isso tá naquela fase de filme de terror e tudo mais. Agora, se tu acha que o filme é de terror, o livro é muito mais. Sim. Eu só podia ler à noite depois da faculdade, porque eu trabalhava, fazia faculdade e aí eu lia. Eu não conseguia ler umas 10 páginas porque o livro era aterrorizante. Eu disse, cara, eu tô morando sozinho. Nossa. Tem ninguém aqui, não vai dar. Começou a ficar assustado. E a ideia é essa, porque depois de tu ler o livro, tu diz, cara, tem muito mais coisa. Sim. Ou seja, o filme, a adaptação, ele é um recorte que alguém pegou aquela parte importante e disse,
Isso aqui que é o legal. Sabe o que é uma boa maneira do nosso público visualizar isso? Imagina que eu fui no cinema, vi um filme e eu vou contar para vocês como é que foi o filme. É essa a diferença. Sim. Vocês vão ter a experiência do que eu vi, como eu registrei, e eu ainda vou falar de uma forma muito superficial para vocês. E a partir de uma visão de mundo tua. Eu interpretei isso desse jeito. Uhum. É tipo aquele livro A Vida de Pi, ou As Sim. Aventuras de Pi. Pô, o que é aquele tigre o tempo todo lá? Como é que ele viajou com um tigre? Aquele tigre é uma metáfora para Sim. medos, para, né, pro mal do mundo e tudo mais. Só que, pô, dependendo de como tu assistes, não, é a história de um cara que viajou com um tigre. Uhum. E, na real, uma parte desse livro é um plágio, né? Plágio de um brasileiro, de um gaúcho. O cara Só chamado... podia, né? Sim. Óbvio. Não, é sério, tem um gaúcho que é um baita de um escritor chamado Moacir Scliar. Moacir Scliar, famosérrimo. E ele escreveu um livro chamado Max e os Felinos, em que uma das cenas é ele preso numa jangada com uma jaguatirica. Uhum. E depois o Ian Martel, se eu não me engano, leu esse livro, achou essa ideia genial Uhum. e resolveu fazer algo nesse mesmo caminho. Ainda quis dar uma de esperto, trocou a jaguatirica por um tigre pro Isso. dele ficar mais expressivo, né? Fica mais... Não à toa, o Moacir Scliar comentou com o Ian Martel, disse, cara, tem um livro meu muito parecido com isso. Daí ele disse, putz, é verdade. E na edição oficial ele agradece o Moacir Scliar, dizendo muito obrigado pela ideia, pela Vamos inspiração. escapar essa ideia aí. Poxa, obrigado. Muito obrigado. E eu me lembrei agora, tô falando ali dos livros de um professor que eu tive de literatura que marcou muito a minha vida, professor Flávio Lemos, inclusive se ele estiver assistindo esse podcast, um grande abraço para ele, que ele me apresentou o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, e a maneira, a paixão com que ele falava aquilo, eu fiquei tão impactado, tão louco, que eu saí dali e tive que ir atrás do livro e li ele de cabo a rabo, e isso mudou muito a visão que eu tinha da literatura brasileira, porque eu pensava assim, pô, sacanagem, eu tenho que ler aqui Machado de Assis, o pessoal lá fora, a leitura obrigatória é Senhor dos Anéis. Pô, queria muito mais estar lá fora, né? E para outras coisas, sabe? Que nem tinha da própria paixão que ele falava ali do movimento do Tropicália, né? Tropicalismo. Uhum. Do Caetano Veloso, Gilberto Gil. Sim, sim. Eu vou ser sincero, não curto o estilo de música deles, mas passei a respeitar a história dos caras, entendeu? Na verdade foi até um movimento, né? Exato, pelo que eles contribuíram para a cultura e tal. Historicamente foi. Só que assim, para tu ver o quanto é importante a figura de um professor de trazer esse direcionamento e esse gosto e esse hábito. Porque Sim. esse professor, eu já tinha um hábito, mas ele reacendeu e me fez eu gostar de outra literatura que eu não gostava, que era brasileira. Mas tu sabe que assim, ó, alguns pontos interessantes dessa tua fala, porque a literatura brasileira, ela é genial. A gente fala de Machado de Assis, que é genial, mas tem muitos outros que são geniais. O Jorge Amado é maravilhoso, o próprio Guimarães Rosa, e aliás, ler Guimarães Rosa não é uma tarefa simples, tá? O Guimarães Rosa, ele é conhecido por criar muitos neologismos, palavras novas, Sim. e aí tu se depara com elas, é terrível. Tem gente que não dá conta de ler Grande Sertão, Sagarana, entre outros. Mas a ideia é, por que a literatura brasileira ela sofre desse estigma? A grande verdade é que a gente lê Machado de Assis, ou o pessoal de fora dos Estados Unidos lê... Meu Deus, me perdi. Álvares de Azevedo. Senhor dos Anéis, a ideia é, eles batem na mesma barreira, que é a linguagem. O que acontece é, quando a gente pega um Machado de Assis, um José de Alencar, que é muito legal, a gente esbarra numa linguagem de 1800. E aí o que acontece? Quando a gente lê O Senhor dos Anéis aqui, ele veio traduzido. Sim. E ele veio traduzido. Atualizado. Ele veio traduzido há uns 10, 15 Isso. anos. E a gente consegue lidar com essa linguagem. Uhum. Quando a gente pega um José de Alencar, que escreveu Senhora, que é um livro magnífico, ou quando a gente pega mesmo um Machado de Assis, ele escreveu em 1890. Sim, daí tu pega a leitura original. Aí tu pega, e não é mais o mesmo português, porque o português é como se fosse um ser vivo, ele vai evoluindo, ele vai mudando, as coisas vão se alterando, e aí pensa, 100 anos de alteração naquela obra. Mas tu pega aquela polêmica de, sei lá, vou ser clichê, mas tu pega aquela polêmica da Capitu ter traído ou não o Bentinho, do filho ser ou não do Bentinho, ou tu pega uma outra história do Esaú e Jacó, em que tem dois irmãos, o Pedro e o Paulo, que brigam, e por trás deles tem um que é monarquista, um que é republicano.
Ou tu pega a própria senhora, que é apaixonada, do José de Alencar, que é apaixonada por um cara, o cara gosta dela também, mas ela é pobre, não tem dote, ele se casa com alguém que tem, aí ela ganha uma grana e compra o marido e tem uma tensão ali. Cara, isso é genial. E a partir do momento que a gente consegue superar a ideia da linguagem ser difícil, porque é difícil e é uma grande barreira, a gente consegue ver que a literatura brasileira é muito massa. Sim. A gente tem uma colega que é a Hélia, professora de literatura. Aí esses dias a gente foi dar uma aula juntos e tudo, eu tava lá no fundo da aula, e ela começou a contar a história de senhora, inclusive, e ela contou com uma emoção, parecida com o teu professor. Foi isso aí. Que eu fiquei pensando, cara, eu li esse livro, ele não era tão bom na minha época. Né? Não era tão assim. Eu lembro desse livro, mas ele não era massa, assim. Então é essa a grande verdade. O papel do professor, às vezes, é essa. É esse papel. É encantar o aluno e dizer, cara, pode ser difícil, e vai ser difícil. É uma linguagem de 1800, às vezes antes disso, se a gente pegar, sei lá, um Gregório de Matos, é 1700 e pouco, e a gente lê ele no original. Uhum. Só que entender que é rico ver a ideia dele ali, ou perceber qual era o pensamento, porque a literatura, muito mais do que a própria leitura, a literatura, ela é um recorte de um pensamento de uma época. Aí tu pega aquilo ali e tu diz, mano, a galera pensava isso aqui. Uhum. Eles achavam esse troço aqui um absurdo. Isso. E isso é muito legal. Aí tu vê o aspecto histórico da época. A gente consegue perceber a sociedade mesmo. Uhum. E é a mesma barreira que alguém lê Senhor dos Anéis. Eles vão ler numa linguagem antiga. E talvez para eles seja ruim. Porque muita gente do Brasil tem um problema com o Senhor dos Anéis porque ele é muito descritivo. Uhum. Ele é muito descritivo, ele é incrível. Mas ele é descritivo. Agora, pensa tu ler isso numa língua mais antiga, que não é exatamente a tua, com regras que eventualmente tu não segue, e uma carga de descrição gigantesca. Talvez isso seja um problema para eles também. Sim. Né? Quando chega pra gente, já chega legal, atualizado na nossa linguagem, mas para eles pode ser uma barreira. Até porque o professor Tolkien tinha uma escrita bem complexa, né? Até porque era um estudante de linguística. Então, ele era um linguista, e ali tem algumas das histórias que ele contava para os netos dele. Uhum. Que ele resolveu compilar. E tem obras clássicas, né, Augusto? Como o Dom Casmurro contra a Moreninha, né? Uhum. O Curtiço, que é incrível ainda ser lembrado desse tempo todo e ainda continuar sendo uma obra lida e, né, que esteja aí no programa de muitos vestibulares e tal. Não, uma coisa incrível isso, né? Depois de todo esse tempo que foi escrito ainda, né? Assim, e essas histórias, por exemplo, o Curtiço, ele é importante pra caramba pra história do Brasil mesmo, que é a criação das favelas, quando que os cortiços saíram do centro da cidade, e ao mesmo tempo em que a gente tem grandes histórias no passado, a gente tem histórias boas surgindo agora. Então, assim, a gente fala, porque a gente tá lendo pouco, tem pouca coisa sendo produzida, mas na verdade tem coisas sendo produzidas que eventualmente não ganham a fama que deveriam ganhar. Caiu no vestibular recentemente Torto Arado, que é um livro publicado recentemente, que ele é genial, cara. Ele conta ali de uma parte perto da Chapada Diamantina e de como eles viviam naquelas fazendas, que é muito massa. Solitária, que está no vestibular, também é um baita de um livro, conta sobre relações sociais também. O Curtiço ainda tá, né? O Curtiço, que volta e meia cai. Real naturalismo, tô errado? É naturalismo. Uma professora nossa nos deixou em recuperação lá no 2º ano. O ensino médio foi traumático e bom ao mesmo tempo. Tá Professora Liana, se ela estiver nos assistindo, parabéns aí. Lá no 2º ano do ensino médio, todo mundo passou lá nas ditas disciplinas, né, mais difíceis. A gente ficou, literatura, a gente ficou, geral ficou lá, ficou pra história. Ficou bom, foi bom. Qual foi o livro marcante da vida de vocês? Ok? Primeiro você. Cara, tem um livro que eu acho que é o meu livro favorito da vida inteira, que é Don Quixote, que foi também um dos primeiros livros que eu li na faculdade, mas... De novo, professores, né? Eu tive uma aula de Don Quixote, eu tive um semestre inteiro de Don Quixote, em que, à medida que eu ia lendo, além dele ser engraçadíssimo, é uma leitura muito engraçada, a gente ia lendo, e o professor ia explicando com também uma propriedade gigantesca, e aí tu ia vendo coisas que estavam por trás daquilo. Eu disse, eu li isso e não peguei, cara. Olha que coisa legal, aquilo representa tal coisa. Então, para mim, Don Quixote é uma leitura que... Para mim,
foi Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que Grande Érico meu pai foi transferido para Cruz Alta, né, um cruzaltense, e meu pai leu a obra e gostou do personagem Rodrigo Cambará, e daí saiu meu nome, O grande Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo Cambará. Teve a minissérie na Globo, então. Sim, sim. Pô, o filme também, né? Com o Isso, Thiago o Lacerda. Thiago Thiago Lacerda. Só não sou tão bonito quanto ele, mas o nome é desse cara aí. Comentou, ele fez várias entrevistas que ele adorou vir fazer isso, né? Pô, o Thiago virou um gaúcho honorário, Pois né? é, ele não vem depois pra gravar a Casa das Sete Mulheres? Foi antes. Foi antes? Foi antes. É, Casa das Sete Mulheres veio antes, depois ele fez o filme, mas o Thiago tá frequentemente vindo pro Rio Grande do Sul, anda pilchado. Isso, ele se apaixonou pela cultura do chimarrão lá, Sim. do churrasco, ele gostou, né? Não, E começou a ler e visitar as estâncias do pessoal Bagé lá. Sim, sim. Tem muito amigo nas instâncias. O Thiago vive no Rio Grande do Sul, em Gramado, nos festivais. Normalmente ele tá lá e tá sempre pilchado. Não tem como tu não achar ele. E é engraçado, só um parênteses aqui, mas a cultura gaúcha ela é interessante porque é uma cultura forte, ela se espalha, né? Muito. Eu, na faculdade, morei com gaúchos e, cara, não deu um mês, eu tava tomando chimarrão. Ah, o pessoal fala, não, churrasco de grelha não pode, tem que ser no espeto e não sei o quê. E tu fica lembrando. É, e assim, ó, é uma cultura que se espalha, é uma cultura forte. O pessoal é orgulhoso da cultura, é uma cultura bonita. E o Tempo e o Vento representa isso, né? Exatamente. São 200 anos de história do Rio Grande do Sul, que é um povo forte, um povo guerreiro. É altas histórias. Eu gosto muito dos livros que vocês mencionaram aí, tem vários na minha lista, mas eu acho que o que mais me marcou foi Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, porque foi a minha abertura na leitura. Eu nunca vou me esquecer, eu entrei na biblioteca do colégio, porque a nossa professora falou que todo mundo tinha que pegar um livro da biblioteca. Eu nem sei hoje em dia se tem mais biblioteca. Cara, tá cada vez menos, assim. A biblioteca tem sido um lugar meio negligenciado. Bom, mas na minha época tinha biblioteca e a gente tinha que pegar um livro da biblioteca, então a professora nos conduziu lá e tal. E eu tava dando uma olhada nos livros e daí me chamou a atenção, né? Aquela capa lá do Sherlock Holmes. Eu comecei a ler as histórias e fiquei viciado naquilo. E daí eu peguei todos os livros que tinha do Sherlock Holmes na biblioteca, depois fui na biblioteca pública para pegar mais. Na época que se fazia, era outra época, se fazia fichinha para tu ir na biblioteca pública, aí tu pegava os livros lá, depois tinha que devolver. E a fichinha ficava atrás do livro, né? Ficava atrás com a do data livro, de entrega. a data de entrega. Aí tinha uns caras que não devolviam o livro. Cara, o Estudo em Vermelho, Cão dos Baskerville. Sabe que o Arthur Conan Doyle era médico, né? Uhum. Só que ele, ao que tudo indica, ele era um médico terrível, assim. Ele era um médico que não tinha muitos pacientes e tudo mais. Só que ele se encontra no Sherlock Holmes. Ele começa a escrever o Sherlock Holmes e conta a lenda que em dado momento ele estava cansado de escrever a história e ele mata o Sherlock. Ele cria um vilão tão bom quanto o Sherlock, tão inteligente, que é inclusive um professor de matemática. Pra tu ver como a matemática é sempre a vilã das coisas. Né? Que é o Dr. Moriarty. Tá se destacando. E como ele não podia fazer nenhum dos dois ser superior ao outro, ele mata os dois ao mesmo tempo. Cara, a população de Londres, da Inglaterra, ficou tão indignada com isso que eles obrigam, entre aspas, o Arthur Conan Doyle a escrever um outro livro, ou fazer mais histórias do Sherlock, porque já era patrimônio deles. Não à toa tem um livro chamado O Último Adeus do Sherlock Holmes, que é o Arthur Conan Doyle dizendo, pelo amor de Deus, agora deu. Tá bom. Porque ele mata o Sherlock Holmes e ele tem que fazer com que a morte do Sherlock Holmes não tenha sido real. Ele diz que consegue criar lá um engodo, uma brincadeira, que ele conseguiu, ele cai de uma cachoeira, que ele conseguiu sobreviver à queda, e aí ele se esconde, ele se esconde do Watson, porque ele tem que resolver um outro crime e tudo mais, mas ele só fez isso por pressão popular, porque a galera era viciada em Sherlock Holmes. E é uma leitura muito massa também. Sim. É uma leitura muito massa e tem algumas leituras assim que eu já tive preconceito, sabe? Que nem, principalmente com escritores atuais, às vezes a gente fica um pouco meio, parece que o que é antigo é melhor e tal. Daí eu fui resolver ler, um tempo atrás, Harry Potter. Aham. Aí, tá ok, já tinha visto os filmes com meu filho e tal, aí eu fui ler Harry Potter. Cara, que experiência ler os livros de Harry Potter. Eu sou suspeito. Aí eu entendi por que a autora, me esqueci o nome dela. J.K. Rowling.
J.K. Rowling, cara, que escritora, cara. Ela escreve de uma maneira assim que flui, mas flui é viciante, ela encaixa uma coisa na outra que tu não dá respiro. Tem aqueles livros que tu lê porque a obra é muito bacana, mas tu tem que encarar ali, né? Que é carne de pescoço, às que vezes eu chamo. tá meio... tu vai, fica lá. Cara, já ela sabe aqueles cliffhanger de série, assim, que tu... não, vou só olhar esse episódio, ela já te... não, mas eu tenho que olhar mais... E daí ele nunca te dá um respiro. É ela, cara. Não, e assim, ó, eu sou suspeito pra dizer porque eu comecei a ler Harry Potter na 7ª série. Eu sou da época da série, né? Comecei a ler na 7ª série, eu acabei de ler Harry Potter no 1º ano da faculdade. Então ele foi comigo durante a infância inteira. E era terrível... Porque, não, era muito ruim, porque a gente tinha que esperar o livro ser lançado. Não tava tudo ali. Aí era aquele lance, de vez em quando no Orkut, lembra do Orkut? Nossa, saía um trechinho em inglês. Vou lá traduzir. E a gente se puxava pra traduzir, chamava o amiguinho que falava inglês. Então eu sou muito suspeito pra falar de Harry Potter, porque ele foi a minha infância inteira, assim. E tu não teve a impressão, eu sempre tive essa impressão, mas nunca confirmei, que por trás do Harry Potter tem alguma coisa de Segunda Guerra Mundial? Um panorama ali, um contexto de Segunda Guerra Mundial? Tem um contexto de Segunda Guerra Mundial e tem muita coisa também do emocional da autora que ela se resolve ali no... O que é de praxe de todo autor, né? Todo autor, ele resolve a sua vida na sua escrita. Tem um aspecto histórico também, né? Mas sempre o cara dá uma... Tem um aspecto histórico. Um que tem um aspecto histórico pesado é o próprio Senhor dos Anéis, que a gente já citou aqui, mas até porque o Tolkien participou, né, da guerra, e daí ele quis fazer um paralelo aos horrores da guerra no livro, né? Sim. Mas trazendo um pouquinho aqui, de volta aqui para a nossa realidade, em termos, nós estávamos falando um pouquinho antes das bases, né? Hoje em dia eu acho que o grande desafio, eu sempre falo, é a pessoa não decorar, é a pessoa aprender. Já falamos em alguns episódios aqui do Anglocast a respeito desse conceito, dessa metodologia que a escola tem, de o aluno aprender e não decorar. O que vocês acham da importância da base para matemática? Porque matemática é uma coisa muito interessante. Porque matemática é o seguinte, começa fácil, tá tranquilo. Aí, ficou um pouquinho mais difícil. Daqui a pouco chega num ponto que se tu não tem bem estabelecida aquela base, tu se perdeu e tu não volta mais. É que assim, o exemplo que a gente dá, eu falei, né, no início aqui de hoje, que a matemática é muito fundamento, né? Ela é chata e ela é dolorida porque a todo momento... Qualquer assunto que tu vai abordar requer muito fundamento, de sexto, sétimo, oitavo, nono, que são aquelas séries iniciais fundamentais que a gente chama de matemática elementar básica. Que quando o aluno, a gente fala no ensino médio para eles estudarem, a gente procura material, e tem escolas que têm uma aula de matemática básica e outras não têm, né? Seria bom que todas tivessem. Ele enxerga meio assim como uma... meu Deus, vou ter que lá voltar à matemática básica, será que eu sou burro? Será que eu sou, né? Então ele tem esse preconceito de estudar matemática básica, quando não, né? Por exemplo, se olhar o jogador de futebol, ele, do começo da carreira até o final, ele treina passe, ele treina cruzamento, ele treina escanteio, cobrança de falta. Ô, Rodrigo, e deixa eu perguntar uma coisa que vem mais da ignorância. No final da matemática, acaba meio que toda conta, toda operação acaba voltando para a matemática básica. Mas toda, e na verdade assim, e 90% dos erros de vestibular, de concursos, de aluno do ensino fundamental e médio, é na matemática básica. Então a gente fala, os alunos olham com uma cara assim, eles não acreditam na verdade na gente, quando na verdade se tem que estudar matemática básica. Porque os erros estão ali, ele sabe o que tem que fazer. Ele não é o problema estrutural de ele não saber o que tem que fazer. É o problema de ele construir, por exemplo, lá o desenvolvimento de um produto notável e não conseguir terminar. Na verdade eu acho que a matemática, os princípios da matemática desenvolvem muito mais do que apenas tu fazer contas, decorar fórmulas e ir evoluindo numa fórmula mais complexa. É sobre raciocínio lógico. Sim. A tua capacidade de resolver problemas. E eu acho que isso influencia inclusive na capacidade da gente entender e assimilar textos, né? Com certeza. Não, a leitura, a interpretação e o raciocínio lógico é tudo leitura, né? Porque aqui, né, na tua aula de interpretação, preceitos lógicos, preceitos de equivalência, né? O texto já dizia, né? Tu transformava o texto na matemática. Então, sim, se o cara não conseguir fazer isso e ele não perder tempo para resolver um ou dois com mais tempo, mas ele não entende que se ele perder um pouquinho de tempo naquele ou no outro, ele vai resolver todos. Ele quer decorar aquele todo e decorar não vai.
É que eu acho que é uma coisa que complementa a outra e as pessoas têm que entender do que está em volta das matérias, né? Porque tem um estudo direto acadêmico da matéria, mas tem as habilidades que aquelas matérias te capacitam e te desenvolvem. Tiago, tem muitos psicopedagogos aí, educadores modernos que perderam um pouquinho dos preceitos, aqueles que a gente defende como sempre, né? Por exemplo, saber a tabuada decorada. Infelizmente, não gosto de decorar, mas a tabuada tem que saber. Porque senão o aluno perde tempo, tá? Tem muito psicopedagogo, tem muito educador que diz que não precisa mais decorar a tabuada, que não há necessidade mais com toda... E há, tá? Então às vezes a gente... Eu fui no outro podcast que até a gente acabou discutindo com a psicopedagoga lá, mas na verdade se viu que a gente está correto, porque precisa, né? É para ele, a gente precisa. É um problema crônico aí dos alunos não saberem a tabuada lá no primeiro ano do ensino médio, no 8º ano, 9º, e que é grave e a gente vai deixando passar, né? Mas que na verdade a gente tem que discutir como a interpretação de texto, quanto a leitura, né? Às vezes a gente manda um aluno ler alguma coisa em aula e ele... o cara fica meio perdido na leitura, porque a gente não lê mais. Os professores mandavam a gente ler, né? E a gente tinha que ler lá mesmo, como envergonhado e tal, lá, às vezes um colega ou outro rindo de você, mas a gente lia, né? E hoje a galera não faz isso mais. Então, algumas coisas lá né, tempinho atrás é bom a gente dar uma recordada, a gente voltar atrás, é bom a gente dar um pezinho atrás para andar 6 à frente, é bom. Não, e a ideia da tabuada é a ferramenta, né? Ferramenta, ali tá todo... Então... Tu não vai precisar dela o tempo todo, mas quando tu precisar, é bom tu ter a ferramenta certa. Né? E aí a gente vê aluno lá fazendo risquinho na carteira, lá perde tempo, né? Perde tempo além do estresse que ele vai gerar aqui resolvendo uma questão e desnecessário. Então ele podia, né, perder um tempo, absorver a tabuada, em poucos minutos ali, segundos, ele fazia o problema. O que me preocupa um pouco é que eu vejo hoje em dia a régua sendo baixada, né? Na nossa época a régua era bem alta, então, por exemplo, para tu estar na média na nossa época, tu tinha que ter muito conhecimento e era te exigido muita coisa. Sim. E hoje em dia vem esses movimentos aí pedagógicos, né? De, não, vamos liberar isso aqui, não, vamos deixar isso aqui, é um abuso, é uma humilhação, como é que é? Exposição, né? Uma exposição do aluno. Constrangendo o aluno, né? O professor Guto aqui vai botar um aluno para ler lá na frente e vai ler tudo errado, ele não sabe ler no primeiro ano do ensino médio. Sim. E tu tá abusando, tu tá expondo ele pros colegas. É a apresentação de trabalho também, alunos que não querem, não fazem, né? É a geração do mimimi. Tu me desculpa, meu querido, tu não fique com raiva de mim. Aprende com o tio aqui. Isso aí vai engrandecer a tua vida, porque eu vou dizer uma coisa, tu vai sair do colégio, se tu acha que no colégio tá ruim, no mercado de trabalho é muito pior. É um querendo engolir o outro. Então, se tu não tem essa preparação, tu vai querer o quê? Vai querer na reunião, pro teu chefe, tu gaguejar e tu não saber falar, tu não entender o que tá falando uma apresentação, não ter raciocínio lógico, não interpretar. Aí assim, e aí, Guto, qual é que é a tua opinião? Esse é o problema. O pessoal diz, eu não vou ser professor de português, pra que eu vou ler tanto? Mas aí os caras esquecem que às vezes quer fazer direito, ele vai ter que ter uma boa argumentação, vai ter que ler o tempo todo o processo de 1 milhão de páginas, entendeu? Então, da empresa ele vai ter que sentar numa roda de empregados e falar, se ele é gerente ou se ele é empregado, ele vai ter que conversar, entendeu? Ele vai ter que se dar bem com uma equipe, ele vai ter que ter um poder de conversa, ele vai ter que ter um poder de persuasão. Cara, mas tu sabe que uma vez, eu fazia, há muito tempo, eu fazia aula de baixo, contrabaixo. E aí... O professor falou, pra semana que vem tu tem que saber as escalas aqui, faz as escalas, beleza, aprende as escalas. Eu disse, mas a gente não pode fazer a música, tocar direto a música? Ele até pode, mas tu precisa saber a escala. Eu disse, não, mas vamos pra música, é mais divertido. Ele, não, na verdade, ele falou uma parada que me pegou, cara. Ele falou, na verdade, tu não precisa saber a escala. Eu disse, é sério? Ele, o mercado seleciona depois, né? Aí então, ficou... Se tu não souber a escala, tudo bem, a gente contrata um cara que sabe, tá tudo certo. Tu não sabe ler, isso que vai ter gente que vai. Exato, então é essa coisa. Eu quero trabalhar em tal lugar, mas eu não gosto de ler, eu não prestei atenção. Tudo bem, o mercado seleciona. E a ideia é que a escola é, querendo ou não, um treino para a vida. Sim. Então, se eu peço para ler, se eu peço para resolver, se eu peço para apresentar trabalho, é porque são habilidades que tu precisa desenvolver. Tu vai precisar se expor em algum momento para defender uma ideia tua, para argumentar, para discordar. E por que não um momento de frustração também? Às vezes, olha, eu não estou fazendo legal isso, eu vou ter que melhorar. Um momento de frustração. Hoje se vende essa ideia que não pode mais ter insucesso, né? E a verdade é que... Não se pode perder, não se pode errar, não se pode cometer. E a verdade é que nem sempre se ganha, né? Nunca. Poucas vezes se ganha. Exato. Eu tava lendo um podcast aí do Cafu, ele falou, eu ganhei 2, 3, participei de 3, 4 Copas do Mundo, ganhei 2 ou 3, enfim,
Mas eu perdi infinitas vezes que eu joguei, entendeu? As pessoas não entendem isso. Sim. Existe a curva de aprendizado, né? As pessoas não entendem que o vitorioso é o cara que fracassou muitas vezes. E em cada fracasso ele aprendeu uma coisa diferente. Ele aprendeu o que não fazer para aprender o que fazer. E se tu tem mais habilidades e mais recursos, consequentemente, tu diminui as tuas chances de fracassar. Tu vai fracassar de qualquer forma, mas tu vai ter uma rápida adaptação. E a casca para levantar e ir de novo, né? Exato, mas tipo assim, tu vai ter o recurso para entender, porque também não adianta tu cair e não ter as ferramentas para tu entender o porquê tu caiu. Sim. Aí entra a interpretação, entra a leitura, entra o raciocínio lógico, entra tudo. Meus amigos, o papo passou assim, ó, voando, tá maravilhoso. Se eu não me refrear aqui... Mas esse aí abre outros links aí, né? Vocês já estão mais que convidados para retornar aqui, porque a gente precisa conversar muito mais. E eu gosto de pessoas assim, que a gente tenha essa fluidez de ideias. Pô, a gente poderia falar, isso aqui hoje foi um papo muito gostoso, foi uma roda de amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes da gente encerrar aqui, eu gostaria que cada um, eu vou me incluir também, fizesse uma recomendação de leitura para esses jovens aí que estão nos assistindo. Vamos começar com o Guto aqui. Show de bola. Tem vários livros que eu podia indicar, eu já falei do Don Quixote, mas para não ficar repetitivo, eu sugiro 1984, do nosso amigo George Orwell. Olha, eu não sou uma pessoa tão culta quanto o Guto, né, literariamente falando, mas um livro que eu achei muito interessante das biografias é a do Silvio Santos. Não podem ter certeza que é uma coisa assim fantástica. Ler e ver a dificuldade que o cara passou, o que ele fez. A história dele é genial, né? Não, saber o que ele fez, e assim, onde ele teve e onde ele chegou é inacreditável. É incrível, como dizem, é uma coisa incrível. Então, uma biografia do Silvio Santos. Dentre as biografias aí que estão por aí rolando, é a do Silvio Santos. Pô, eu acho as duas são baita dicas. Pô, o Silvio Santos é um cara que eu da comunicação. E olha como surgem ideias. Tem um amigo meu que é empresário e quer fazer a biografia dele. Até vou falar contigo no ar aqui, ó, pra gente começar a construir esse negócio aí. Dá pra fazer. Olha, viu? Ideias que surgem no ar aí. Projeto de milhões, que é o seu network, também acontece aqui. Olha aí, beleza. Meus amigos, as duas indicações muito boas. A biografia do Silvio Santos já me interessou também, vou partir para ler, muito porque admiro muito ele como comunicador, né? O cara tem uma história fantástica, eu me inspiro em muitas coisas nele, inclusive ele tem uma história que é o aquecimento da plateia, né? Então ele sempre, antes de gravar um show, ele ia gravar um programa, ele ia 1 hora antes e ficava contando piada, conversando com a plateia. Daí quando começava, a plateia já estava animada, já estava conectada com ele. E nem quando terminava os programas ele não ia embora. Ele não é aquele cara que saía lá, fechava com ele. Não, ele ficava ali trocando ideia com o pessoal, brincando com os câmeras. Aquilo ali era o ambiente, ali era a casa dele. E a gente faz muito disso aqui, porque as pessoas vêm aqui, elas ficam muito intimidadas por as câmeras, com tudo. Eu tava nervoso. E o que a gente faz é sempre ter essa conversa antes, porque daí a pessoa já vai sentindo, já vai relaxando, e daí quando liga as câmeras, já tá no mesmo embalo, entendeu? Sim. E a minha recomendação, recomendo para os amigos aqui e para quem tá nos assistindo, Jurassic Park, do Michael Crichton, é uma baita leitura. Essa é boa de encarar também. Leia e depois coloca nos comentários aí se não é muito melhor do que o livro. Desafio, mas tem que ler, né? De cabo a rabo, não dá pra ter preguiça. Eu vou procurar essa aí que parece bem... E a galera deixar nos comentários também dica de leitura, né? Pra gente também. Bacana. Exato, pra gente finalizar, gostaria só de deixar aqui uma saudação pra vocês. Tudo de bom, muito sucesso pra vocês. Sabemos que é um desafio no nosso país ser educador e parabenizo e admiro muito vocês por estarem levando, né, essa nobre profissão adiante, porque vocês são responsáveis pela formação intelectual, acadêmica e moral do futuro do nosso país. É uma pergunta que é feita pra gente bastante. Professor, o senhor gosta mesmo de aula? Cara, eu falo assim, ó. Tu pode ter certeza que quem tá na frente de vocês hoje é porque ama. É porque gosta do que faz. Tenha dúvida. Senão o cara já tinha caído, já tinha ido embora, não tem jeito. É que ama mesmo. Tá com a pedagogia no sangue, que diz a minha mãe. Minha mãe que foi diretora de várias escolas lá no Rio Grande do Sul, escola pública e tal. Tem que estar no sangue, senão não fica não. Mas no final a gente se diverte também. Também tem, né? Os contratempos, mas a gente se diverte. Então tá certo, meus amigos. Muito obrigado. Thiago, obrigado também, a gente agradece. Né? Obrigado pelo convite. Link para outros assuntos. Não, vocês já estão mais que convidados aqui, conversaremos. E para você que nos assistiu até aqui, deixamos o nosso grande agradecimento. Coloca aqui nos comentários a tua sugestão de leitura para nós, que a gente vai estar também pesquisando aqui quais são as dicas de vocês. Lembrando, para você que quiser, tá vestido aqui,
com a capivara, esse E pra gente símbolo também, nacional. isso é pra gente também. Ó, pra gente também. os profs, funcionários, todo mundo pode participar. Regras, tem que estar inscrito no canal do Colégio Anglo, tem que curtir e comentar esse vídeo e também tem que estar seguindo lá nas redes sociais. Voadora no like. SCAP. Tem que estar seguindo lá também a galera. E daí depois vocês mandem nos comentários ali o tamanho de vocês, que a gente vai estar sorteando uma e vamos estar anunciando Maravilha, eu vou nessa. vencedor. Meus amigos, muito obrigado. Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos numa próxima. Até mais.